Olá, eu sou a Adriana Saman, bem-vindo. Nós estamos em mais um NunaCast. E eu te recebo aqui nessa sala para mais uma conversa. E hoje eu vou falar de um tema que virou praticamente a rotina de todos nós. A imagem, a fotografia, a direção de arte, ou seja, tudo aquilo que nos torna hoje seres midiáticos, que nos coloca frente às mídias digitais, às redes sociais, aos podcasts como esse, ao Instagram, ao Facebook, ao LinkedIn e a tantas outras ferramentas que exigem de nós um lugar praticamente autodidata, onde a gente seja capaz de olhar o que acontece ao nosso redor e a nós mesmos através de uma imagem produzida ou até mesmo artificial, como vem acontecendo ultimamente. Mas para falar de uma imagem real e bem feita, hoje a minha conversa é com Bruno Santos, fotógrafo. Só isso, fotógrafo. E é a partir disso que nós vamos começar a nossa conversa. Bruno, bem-vindo. Bom dia, Adriana. Obrigado pelo convite, feliz de participar. É sempre bom, além de exercer a nossa profissão, falar um pouco dela, no sentido, né, de trocar mesmo, porque é assim que a gente se abastece ali, né? Sim, e é assim, né, e eu acho que o profissional da imagem, ele também é um homem de poucas palavras, né, no sentido de estar sempre se comunicando com o mundo de uma outra forma que não verbal, né? Verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso, de ser de poucas palavras, mas é verdade, a gente usa uma outra linguagem, né? A linguagem da imagem, que é a linguagem universal, assim, todo mundo, independente de onde vem, de onde é, entende, consegue ler, né? Da sua maneira, mas vai conseguir ler aquela imagem. E aí então vamos começar a nossa conversa. Eu queria começar com uma pergunta. O que é uma boa fotografia para você? A gente sempre fica se perguntando, né? Isso, acho que ela pergunta, se acorda de manhã, como é que eu vou fazer uma boa imagem? Mas assim, analisando em termos técnicos, por exemplo, tem certas técnicas da fotografia ali, quando você está aprendendo, né, de composição, enquadramento, o uso da luz, que são coisas que realmente você tem que cumprir, assim, digamos, né? São regrinhas ali que para você compor uma boa imagem. Mas lógico, isso são técnicas, né? Aí vem além da técnica o olhar de cada um, a interpretação de cada um, como cada um aborda o tema, a estética também, a linguagem, enfim. Então é uma série de fatores, né? Hoje em dia a gente tem essa questão da imagem estar sendo tão... A gente vive de imagem hoje o tempo todo, né? Então como é que eu vou identificar uma que é boa, né, uma boa fotografia de uma que não é, ou enfim, ou de um trabalho fotográfico, né? A gente às vezes analisa só a imagem, mas se você analisar só a imagem, você está pegando uma parte às vezes de um trabalho fotográfico enorme, que você percebe uma evolução lá no começo, né, um começo ainda meio a evolução do trabalho. Mas, enfim, eu acho que é uma soma, assim, né, de um trabalho técnico, então, uma boa fotografia, de um trabalho pessoal ali, que você coloca. Eu gosto de dizer assim, quando você olha e você reconhece o artista, assim, não, essa é essa pessoa, assim, sabe? Você fala, tipo, não, isso aqui é dele. Autoral, mesmo né? sem conhecer tão a pessoa, né? Sim, mas o estilo, mas você sabe, né? assim, tipo, não, isso aqui é dele. Então, acho que é isso, é a identidade. Sim. E aí, assim, né? A gente vai falar de fotografia e, claro, como a gente faz esse conteúdo para o mercado imobiliário, nós vamos fazer uma misturança aí para a gente falar sobre isso. Porque eu te conheci, inclusive, num evento de mercado imobiliário, né? Feito ali pelo pessoal da Equal Imóveis. O fotógrafo estava lá no evento, né, da imobiliária. Sim. E aí, acho que até por afinidade artística a gente foi se aproximando, já fizemos fotos, Sim. Enfim. E eu estou sempre de olho no teu trabalho porque eu, assim, admiro. Eu acho que você tem um olhar para fotografia especial mesmo, né? Você consegue capturar de forma muito rápida algo que está por trás da imagem. E aí trazendo, né? Quando a gente fez ali o meu estudinho lá pessoal, sim, de imagens, né? E você me colocou ali no teu estúdio, sem luz, sem refletor, sem nada, sem produção, sem maquiagem. Um dia meio garoando, deixa eu ver. Eu falei, esse cara é louco, não pediu nada, não tinha, sabe, tinha uma muda de roupa. E você começou veio do jeito que foi. Não, mas óbvio, né? Eu trago dessa maneira porque
você tira um pouco também o peso dessa responsabilidade ali. Nossa, vou fazer uma sessão de fotos, né? Aí tem a maquiagem, o cabelo, o figurino, tudo isso aí gera uma ansiedade enorme. A sessão em si já gera uma ansiedade. Aí mais esses outros detalhes que você tem que se preocupar, né? É óbvio que a gente eu faço isso de uma maneira que eu já tenho um certo direcionamento e um cuidado e um senso estético para poder... E uma experiência, né? Exatamente. Então, assim, não, vem na luz aqui que a gente... Né? Sim, aí você abriu a janela e falou, fica aí e deixa eu te clicar. E eu fiquei muito surpresa com o resultado mesmo, porque assim, de uma forma muito simples, do ponto de vista da produção, o que veio foi consistente, né? Você olha aquelas imagens, independente de ser eu, fulano, ciclano, mas você captura algo que é muito identitário, que é muito da tua identidade, né? Você vai tirando, né? Tudo que não interessa na foto, digamos assim, né? Tipo, e aí só sobra realmente a essência da pessoa que está ali e a tua também, porque eu me viro com aquela estrutura, né? Que é aquela janela enorme, assim, que dá uma luz realmente, então ali... Sim, você já até tem, falei né? para você, é dia nublado, mas pode vir que tem luz, né? E aí... Sabendo dessa estrutura, porque é o que basta, né? É uma cadeira, pelo menos, para você poder sentar, então, digamos. Sim. E a luz ali. Eu fui vendo isso ao longo dos anos. Em relação, você vai absorvendo um pouco de cada trabalho que você conhece, né? E referência e tal. A forma como cada um trabalha, cada um tem a sua. Mas eu fui me identificando com essa forma mais enxuta mesmo, isso que você falou. Porque daí todo o resto eu coloco na foto, né? Tipo, toda essa... Sim, no clique, na captura, né? Então, assim, aí você consegue realmente um resultado... ele tem esse aspecto, né? Isso eu falo porque eu já li de pessoas que trouxeram esse feedback, né? Que é natural, que é verdadeiro, né? Então, em meio hoje, isso que a gente estava falando um pouco tempo atrás aqui, das imagens, como elas são criadas hoje, não se sabe mais se é IA ou se é alguém que foi lá e realmente fotografou, fez, né? Capturou. Exatamente. Então, e agora é óbvio que eu fico refletindo muito sobre isso, lendo muito sobre isso. Deixa eu só te parar, porque nós vamos voltar aí. Então, assim, né? Falamos um pouco do teu jeito, né? Da tua assinatura nos trabalhos que você faz. E aí você passa um pouco esse expertise para a captura de imagens com imóveis. Sim. Conta pra gente, assim, qual que é teu olhar quando você vai fotografar imóveis? No que você pensa? Porque, assim, há um tempo atrás, e não faz muito tempo, os sites das imobiliárias, eu acho que muito antes das redes digitais, ninguém tava nem aí, cara. Era o corretor entrando no imóvel, aquela touca de banho pendurada, aquele hobby regaçado. Uma foto do canto da parede. Assim. Isso, do canto da parede sem nenhuma luz. Você não consegue saber o que é, né? O que é, ele pode descrever. Pô, tá difícil, eu quero alugar, mas né? Do que você tá falando, né? Ou então pegar takes que não favorecem. Sim. Eu acho que ainda tem imobiliárias que atuam assim, mas a gente sabe que isso é extinção. A regra hoje é você contratar um bom fotógrafo, ou você bota todo mundo da tua equipe fazer um curso de fotografia e ter minimamente, qualidade. né? Exatamente. Ter uma noção de captação de imagem, tanto em foto quanto em vídeo. Instagramável. Então imagina você mostrar um imóvel que não precisa valer milhões, pode valer 300 mil, mas você precisa mostrar com alguma decência. Não, com certeza, né? Com certeza. E aí, assim, nós temos essa qualidade que, graças a Deus, a régua balizou. Sim. É daqui para mais, né? Você tem que pelo menos passar isso para daí você... Isso. E aí você entra com esse olhar artista, né? Tem essa arte e é chamado para fazer fotos de imóveis. E como é que é? O Bruno Santos fazendo foto de imóvel. Primeiro um pouco do mercado, né, que você citou, assim, eu sou consumidor desse mercado imobiliário há tempos porque eu sempre estou locando imóveis, né, estúdio ou moradia mesmo, então já faz um tempo que eu estou sempre lá olhando o site, daí, pô, legal, parece legal, aí você olha aquela foto do canto da parede, como eu falei, ou que nem você falou, pô, totalmente sem preocupação alguma, né, em tentar realmente uma mostrar produção, uma limpeza, minimamente organizado e uma boa foto para você pelo menos entender, né? Isso então sempre ficou ali e era uma coisa e a arquitetura em si daí foi um dos cursos, por exemplo, que eu gostaria de ter feito. Olha aí, né, na graduação, eu nunca fiz, tal, enfim, na época eu escolhi outro caminho. Mas é um assunto que sempre me interessou, assim. De fato, eu nunca pensei em entrar no mercado de fotografia arquitetônica, mas é um tema que eu sempre gosto de fotografar, ou em viagens, ou às vezes você acaba conhecendo uma locação, alguma coisa, você, né, enfim, ou você vai e visita alguns lugares.
Mas aí, de uns tempos para cá, eu falei, tá, eu acho que dá para ir aproximando do meu trabalho também, né? De alguma certa maneira. Só que, da mesma maneira como foi quando eu comecei na fotografia, agora olhando para o mercado de foto imobiliária e arquitetônica, eu falo, beleza, se percebe um padrão no modo de fazer, né? Mercado, enfim. Então eu falei, eu não quero trazer isso também para poder entrar no mercado. Eu vou lá, coloco o tripé e faço a foto. Esse aí é o estilo de cada um, mas eu não vou entrar na... Eu quero trazer um olhar de detalhe mesmo, né? De percepção, de luz, de composição, de linhas, né? Enfim, você percebe o projeto ou detalhes mesmo. Principalmente em imóveis que tem mais, né? Que são mais antigos, assim. Sim. E aí eu falei, de alguma maneira eu vou começar a me aproximar. E aí surgiu numa feira até de arte que eu estava participando, eu conheci essa imobiliária, a Equar, né, do Felipe, que já veio, né, conversou contigo aqui. E aí eu falei, primeiro, o que tem uma imobiliária numa feira de arte, né? Daí eu falei, tem alguma coisa. Aí peguei, acho que peguei um folderzinho, mas no dia nem... Mas daí só mandei mensagem, assim, eu falei, achei interessante o projeto de vocês, a minha ideia é justamente essa. Quero fazer fotos imobiliárias, arquitetônicas, mas não, eu chamei assim, não aquela foto técnica, né? Aquele padrão técnico que tem que mostrar só pra tudo, mostrar o espaço. Que tem que mostrar iluminado tudo, tem que acender a luz, tem que jogar um flash. Eu falei, não, eu não vou fazer isso, não quero isso. Eu quero oferecer um outro olhar em alguns imóveis que vocês consideram que, de repente, né? Vale a pena. E aí foi isso, a gente começou a fazer isso, foi final do ano passado, final de 2024. E aí visita um imóvel que eles estão angariando ou que já é deles, enfim, junto com o corretor, a casa, e aí a gente saiu só para ver alguns prédios mesmo. Então é um caminho recente, né, que eu estou abrindo, assim, digamos, mas disso já foram rendendo alguns outros movimentos relacionados a essa área de arquitetura imobiliária, assim, seja esse nosso bate-papo aqui, né, que já é um fruto disso. Porque também é uma área que requer estudo, requer dedicação. Tem outros profissionais que estão dedicados a isso? Super, aqui não em Curitiba... Não só a venda de imóveis, mas assim, a registrar imóveis, a registrar a história arquitetônica da cidade. Eu não sei se foi agora, né, realmente que eu estou um pouco mais conectado com esse mercado, que a gente começa a perceber um pouco mais, né, acho que até a questão de algoritmo ali, você começa a ver outros projetos que têm essa mesma intenção. E eu acho isso ótimo, né? Até incrível propondo essa discussão de ocupações de espaços urbanos, né? Ou de imóveis que estão aí há tempos, enfim, abandonados ali no centro, né? De realmente uma preocupação não somente incorporadora em levantar um prédio, né? Mas em reconhecer, preservar, transformar, exatamente, criar algo que vai gerar um movimento em torno da região, que beneficia todo mundo que está ali. Então, e a mesma coisa que eu falei para eles também, assim, eu não gosto de começar nada e fazer exatamente o que já está sendo feito, entendeu? Então a gente tem que entrar para fazer alguma coisa diferente. Você tem essa alma inquieta, eu não vou... eu sou do teu time, mas estou meio cansada agora. Cansa, assim, cansa. Vixe, às vezes cansa. Eu estou nesse momento fazendo alguma coisa diferente. Às vezes você fala assim, que se foda tudo, eu vou largar, né? Nossa, eu só quero fazer o que todo mundo faz. Exato. Então, e tá ótimo. E aí, mas também essa maneira, eu acho que para levar um pouco dessa maneira é interessante isso, que não tenha esse apego, assim, do tipo, nossa, eu preciso produzir algo. Eu acredito muito você vai trabalhando, principalmente por conta da fotografia, e aí você vai construindo um trabalho. Sim, meio que vai fluindo, organicamente as coisas vão aparecendo. Daqui a pouco dá uma olhada, vamos ver o material que a gente fez até agora. Né? Então é isso que a gente está produzindo, construindo, exatamente. Então... E assim, uma pergunta que me veio agora, você acha que os imóveis falam assim? Dizem muita coisa. Tanto os mais... Eles se comunicam com você de alguma maneira? Porque é isso, como é que você enxerga as coisas, né? Tem aquela historinha lá, tinham ali os trabalhadores
pergunta para um, o que você está fazendo? Ah, estou levantando, estou construindo um prédio. E o outro, estou construindo moradias, né? Então é a forma como você vê, Sim. né? E tanto assim, imóveis mais novos, mais recentes que você vê, né? Que são arquiteturas recentes, dizem muito, e os que têm história, então, mais ainda. Mais né? ainda. Você sabe que eu me mudei aqui para o Alto da 15 faz menos de um mês, e eu sou obrigada a passar todo dia ali na Ubaldino do Amaral, e tem a casa do Dalton Trevisan. E eu nunca prestei atenção, né? Fui assistir uma peça, que aí fui entender a obra dele. Claro, a gente vai... Como eu não sou de Curitiba, é um nome... né, muito desconhecido agora. Eu conheço pouquíssimo também do trabalho dele. Mas, cara, agora eu passo por ali, juro, eu olho... Você viu que vai virar um centro cultural ali agora, né? Parece que uma incorporadora vai fazer um prédio atrás. Vão manter a casa. Mas eu não consigo passar por aquela esquina sem ser arrebatada, assim. Ou pela história, ou pelo mistério, ou pelo enigma que é, a vontade de entrar, sabe? E de certa forma a gente acaba valorizando às vezes isso em outros lugares e não aqui. Sim, né? É verdade. Então, se você olhar assim, na quantidade de prédio, eu estou bem no centro agora com o estúdio ali, né? Sim. Então ali a gente caminha muito a pé e você percebe assim a quantidade na frente do estúdio tem ali um Hotel Presidente, que é um prédio, provavelmente tem a sua história, que foi imponente ali na inauguração. Década de 50, sei lá. E hoje está abandonado, completamente abandonado, um prédio inteiro. Então assim, ali, né, poderia estar sendo muita coisa acontecendo, enfim. Então, eu acho que esse trabalho que as imobiliárias executam, ou começando a fazer junto com arquitetos, urbanistas, é nesse sentido de também tentar preservar, né, essa história, né? Sim. E me conta uma coisa, e com toda essa revolução tecnológica, né, essas ferramentas que vieram para ficar, eu não vou entrar nem no mérito do que é bom, o que é ruim, mas assim, a imagem passa a ser o carro-chefe de absolutamente tudo, né? Até como uma atriz de algumas histórias e carreiras, assim. Você vê hoje essa meninada, né? Os influencers, quer dizer, toda a história, né? Vamos dizer assim, todo o valor dessas carreiras relâmpago está completamente apoiada na imagem. Total. Você cria uma imagem, você cria um repertório, uma fala em cima daquela imagem. Sim. E a partir dela você fica rico. Sim. Né? Então, a gente que é meio tiozão já fica olhando para isso e fala assim, mas como, né? E existe um como. Claro, a fórmula, né? Como é que você, olhando, um cara de imagem, né, que captura imagens, o que aconteceu? Por que a imagem ganhou esse lugar? Não necessariamente só nas redes sociais, mas como é que essa coisa da imagem, por que ela ganhou esse lugar tão... A gente vive hoje, né, esse boom de imagem, né, seja ela foto ou vídeo, né, que é o tempo todo a gente está aqui olhando alguma coisa, tentando não, porque eu acho que você nem tem como absorver tudo, né? Não dá, né? Então você está ali meio que, às vezes, até hipnotizado, assim. É interessante porque quando eu comecei na fotografia mesmo, lá de adolescente, assim, era analógica, né? Então, tipo, era aquela coisa de realmente fotografar, levar o filme para revelar, até aprender a fazer a revelação mesmo. Aquele quarto escuro. Aí depois eu peguei a parte dessa transição da analógica para o digital. Quando eu voltei para a fotografia de fato, já era digital. Tá. E aí também aquela coisa, tiveram muitos fotógrafos que acho que resistiram a essa mudança e acabaram, né? Inclusive a Kodak, a própria empresa de fotografia também, né? Enfim, agora a gente passou ali para a questão fotografia de celular, fotografia internet, e agora a gente tem essa questão entrando aí já, né? Inteligência artificial. Isso, vamos falar um pouco sobre isso também. Então a gente está com esse momento da imagem, assim, de essa produção excessiva, né? A questão, assim, de... enquanto a gente está conversando aqui, tem quantas pessoas produzindo algum conteúdo e filmando, fazendo uma foto, que seja foto do café da manhã ou foto do, sei lá, enfim. Então, a gente vive de imagem hoje. E eu tenho uma brincadeira interna, assim, que eu acho que ainda a gente vai dominar. O fotógrafo vão ser os reis, as rainhas, assim, porque a gente tem a principal ferramenta de comunicação hoje,
né? É óbvio que agora a gente pensa, fica todo mundo meio assim, você vai acabar a profissão, não vai. Eu não penso, eu não acho... Existem várias dúvidas sobre isso em várias profissões, né? Eu não acredito que isso vá acontecer assim. Eu acho que é mais uma ferramenta para ser usada. Tem gente que vai querer fazer usando inteligência artificial, Sim. Tem gente que vai querer fazer usando alguém fotografando, alguém filmando, né? Real, de carne e osso. Sempre que vem com essa pergunta, eu costumo dizer, a inteligência artificial, o resultado também. Vai ser real? Não vai ser real, vai parecer real, né? Sim, mas então, é um resultado artificial. Um resultado artificial. Ponto. Mas daí, voltando na pergunta, essa questão, assim, eu vejo que a gente tem essa questão do domínio da imagem. Opa, quase derrubei aqui. E a gente tem esse domínio da imagem, o uso dela, e as pessoas que estão trabalhando com a internet hoje estão se apoiando. Óbvio que muita gente já, que nem você falou, tá aprendendo ali, né? Tá desenvolvendo de uma maneira, aprendendo autoconhecimento mesmo, enfim, autoaprendizagem ali, autodidata é a palavra, e desenvolvendo essas imagens. Mas eu acho que quem realmente trabalha com isso, estuda isso e desenvolve isso como trabalho, profissão, paixão, que seja também, realmente vai ter esse domínio, né, dessa linguagem. Eu até imagino daqui a um tempo coisas que vão ser só imagens, assim, ó, sabe? Porque assim, você não vai ter texto, você não vai ter, é só imagem. O ser humano vai evoluir tanto que aquela imagem ele vai ter uma leitura. Já vai traduzir, né? E para mim é difícil ouvir isso, porque assim, falando com cara de imagem, minha matriz é redação, né? Minha vida inteira... Não, mas querendo... assim, é difícil no sentido assim, de entender que o texto realmente... as pessoas estão lendo cada vez menos. Está num lugar completamente descartável, tanto que assim, o WhatsApp quando coloca uma velocidade 2... Né? Quer dizer, ninguém ouve hoje qualquer mensagem na velocidade 1. E acho que o texto tem a ver com o tempo. Nem vídeo assiste mais na velocidade normal. Você põe ali no YouTube, tem alguém falando, você põe 1,5 ali para... Eu falei, nossa... E eu só trago isso porque, assim, à medida que a gente vai abreviando esse tempo de vida, me fez lembrar aquele filme, lembra o Clique? Que o cara podia parar, vai parando e vai adiantando, né? Que é um filme americanoide, assim, Sim. mas essa questão do tempo... A analogia é ótima. Foi bem feliz ali. E a gente está muito ali, né? De adiantar as coisas, e o texto requer paciência, né? Para você ler, para você... A própria escrita, né? De quem faz também. E eu acho que, assim, na comunicação, principalmente, né? Nós estamos partindo cada vez mais para lugares como é que fala? Autodecifráveis, as imagens dizendo o tempo todo o que aquilo significa. E tudo acabou. Muito mastigado já, né? Eu preciso chamar um escritor aqui para conversar com ele. Com certeza. Porque ele vai ter que se defender de alguma forma. Como é que vai ser isso? Hoje qualquer tipo de escrita, né? Você vai jogar ali no ChatGPT, tem isso, cara. Quero fazer, sei lá, né? Joga ali. Tipo, coisas que antes você sentaria de minimamente uma meia hora, pelo menos, e faria. Sim, né? sim. Hoje você quer abreviar esse tempo ali. Então, a minha preocupação não é nem em relação a se vai dominar o mercado da imagem, ou se vai acabar com a carreira de fotógrafos, enfim. A preocupação é onde a gente está enfiando o cérebro humano. Né? Porque eu acho que assim, tanto na escrita como na imagem, e você é um cara que dá alma, né? Dá alma do ofício. A gente não consegue fazer se não for assim, né? Sim, você, né? Porque tem outros 300 que conseguem, vão fazer, né? A gente pega aí a morte do Sebastião Salgado. Meu, é só você olhar para o que ele produziu e falar, como, né? Não tem a inteligência artificial que chega naquele lugar. A tua foto não tem a inteligência artificial que chega. A gente tenta fazer dessa maneira, né? Porque realmente na foto você... eu costumo dizer que você vê a foto com o sentido visual, né? Mas você percebe ela com outros sentidos, né? Você faz uma leitura... Quando ela desperta em você, coisas que você nem imaginava. Então, ela está ali, a imagem, né? Impressa ou na tela... Mas você olha aquilo e aquilo te traz, seja uma memória, seja alguma, né, enfim. Sim, uma sensação, uma nostalgia, qualquer coisa, um sentimento, né? Exatamente. E coisas que a IA jamais vai fazer. E aí, assim, né, olhando para mudando um pouquinho de saco para mala, a tua expertise com imagem,
o que é que hipnotiza, o que é que captura as pessoas? É a cor, assim, o que você acha que, tá, eu vejo uma foto e o que me bate, assim, na sua percepção? Claro que eu sei que são muitas variáveis, depende da história de cada um, mas eu acho que tem coisas que são muito... Eu acabo sendo aqui, eu vou sempre, a princípio, pelaquela parte que eu falei no começo ali, a questão um pouco técnica, né? Porque é isso que realmente... Porque a fotografia, eu explico nos cursos, workshops ali, ela é matemática, né? Assim, a base da fotografia, porque ela é um retângulo, e aí você tem que posicionar os objetos ali, as cenas, dentro desse retângulo. Então é tudo conta matemática, questão de enquadramento, composição. Sim, olha aí. Então ela é técnica. Simetria, exatamente. Então ela é técnica. Então a gente que está trabalhando com isso, você vai acabar tendo esse olhar técnico primeiro, assim, né? Sim. Mas óbvio que vem aquele segundo momento que é a questão de quem fez a foto, o que ela trouxe naquilo, né? O que ela já viveu, as emoções, e conseguir captar realmente aquela emoção do momento, você percebe ali. Hoje a gente tem muito essa questão de você criar uma imagem já baseada em outra, porque você viu, né, no Instagram, você viu... Então você... A partir de uma referência. Óbvio, isso também a vida inteira. Antes da internet também, porque você tinha revista, tinha livros, né, tinha, enfim... mas hoje mais ainda, né? Tanto é que as pessoas repetem muito a foto, né? Você já viu isso de vai num lugar, tira a mesma foto no mesmo lugar, todo mundo gosta de ir lá e fazer. Então... Quando você vai ler uma imagem, é isso, você tem que tentar ver exatamente isso. Qual foi a hora do dia que ele escolheu para fazer essa foto? Essa luz vem da onde? Né? Que equipamento que ele estava usando? Então eu começo a destrinchar a foto. Mas respondendo de novo, que você perguntou o que é... Já fomos lá, não sei aonde, que é o que realmente me capta. Acho que é isso, é a técnica, mas realmente tem que olhar assim e entender que tem um olhar por trás daquilo ali, assim, sabe? Que tem uma... Que teve uma intenção, assim, que teve uma... Você percebe isso na foto. Então, mas por que algumas fotos fazem mais sucesso que outras? Por que algumas imagens viram unanimidade, assim, né? Fotos icônicas, né? Eu acho que tem uma listinha mesmo a se seguir. Acho que é questão técnica, questão ali de cores, a questão de luz, né? E sombra, isso é muito importante. A forma como você trabalha essas luzes, né? Então, imagem é luz, né? A gente tem... É primordial, assim. E eu acho que, às vezes, se tratando, no meu caso, de retrato de pessoas, essa questão do olhar, né? Você olha um retrato, por que a Mona Lisa, até hoje, ela... Sim, por quê? Porque é o olhar, né? O olhar de Mona Lisa, né? Então, no retratado, ali, na pessoa é o olhar. Você fechou aqui, ó, mesmo assim, Sim. Você estava olhando para mim, era uma imagem que impacta, né? Tá. Mas aí, óbvio, tem muita coisa de natureza, por exemplo, ou fotografia de rua, que envolve composição, momento, né? Às vezes está acontecendo uma cena no clique, ele pegou aquele momento exato, né? Sim. Sei lá, tá passando alguém, tá caindo, sabe assim? Então, foi aquele... né? Você percebe que são fotos que, tipo, realmente marcam, né? Que você vai guardar na tua gaveta. No teu HD. No teu HD, hoje é HD, na gaveta. Hoje é nuvem, né? Nuvem, na verdade, na tua nuvem. Verdade. Então, são essas fotos. Eu acho que tem isso, essa combinação da técnica e essa intenção, esse momento, a luz. Aí eu vou olhar e falar, gostei dessa foto. Porque a gente tem muita imagem hoje, né? Muita mesmo. Então, muita. E você conhece muita gente com um trabalho muito bom, assim, tipo, eu olho pro meu trabalho também, eu sei que é bom, mas eu também às vezes olho e falo, nossa, que merda isso aqui, sabe? Então você tem que olhar mesmo, assim, tem que buscar caminhos ali para você também evoluir, não achar que o teu trabalho, não, agora é isso aqui. Sim. Cansa, você fica olhando, você fala, não, pô. Vem uma fadiga, né? Você tem que, eu preciso evoluir, tá bom, mas eu preciso muito bom, preciso melhorar, eu preciso chegar né? E Bruno, indo para os finalmente aí da nossa conversa, Senão vai longe. Senão vai longe, imagina, dá para conversar o dia inteiro aqui sobre isso. Vamos falar para esse público que nos assiste, né? Eu mexo com imóveis, seja eu incorporador, o dono de uma imobiliária, o corretor, e eu quero fotografar bem, qual é o caminho que você sugere? Bom, eu vou dar aqui, deixa eu pensar aqui. Acho que são 3 dicas. Que é o que eu sempre falo no início dos cursos, assim, né? Tipo, seja com celular, com câmera e tal. O primeiro é que o ser humano ele perdeu essa habilidade de observação, né?
Ele anda hoje observando, olhando a tela. Sim, com dor na nuca, assiste né? a TV, assiste a TV olhando o celular, almoça olhando o celular, tá brincando com o filho, tá com o celular. Então a gente perdeu essa capacidade de observação, né? De contemplar, de parar para olhar, enfim. É a primeira dica. Sim. Começar a exercitar mais a observação. Olhar com detalhes, prestar atenção, enfim. O fotógrafo, ele é observador, né? Ele desenvolve essa habilidade ao longo do tempo, ou ele já nasce um pouco com isso, e daí ele aguça ainda mais. Então ele realmente enxerga coisas que as pessoas comuns, que não trabalham com fotografia, não veem. Né? Então, porque a gente exercita essa observação diariamente, o tempo todo, 24 horas, 7 dias da semana. Sim. Então isso aí vai fazer você prestar mais atenção nos detalhes. Isso antes de pegar qualquer câmera, celular, enfim. A segunda dica é a luz, que é a parte principal da fotografia, é a luz, né? Escrever com a luz. Exatamente. Então você tem que também começar a se tornar um observador da luz. Questão já de quando você acorda de manhã, você está com a persiana meio assim, você já percebe ali, que luz que é essa, né? Tá um dia de sol, tá um dia nublado, que hora que hora que eu acordei. Sim, né? Assim, localizar essa luz. Aí, beleza, abriu a persiana, entrou a luz, perceber as sombras que ela produz, né? Se ela está produzindo uma sombra bem delineada, é uma luz dura. Se ela não produz sombra, é uma luz suave. Tá. Então você começa a virar esse observador da luz. Porque daí quando você for fotografar, você vai prestar atenção nisso. Aí você fala, vem aqui nessa luz aqui, ó. Tá, né? Entendi. Vamos pegar essa luz aqui que tá mais bonita, né? Essa luz da janela aqui e tal. E a última é um pouco a questão que eu estava falando matemática, que é o enquadramento e composição, que isso é a regra fundamental, assim, né? Tem as regrinhas lá de enquadramento, que é a regra dos terços, que daí você posiciona, questão de linha do horizonte tem que estar ali alinhada, né? Esse enquadramento e composição, ele trata disso, né? Como é um retângulo, a foto, aonde você vai posicionar e como, né? Enquadramento é o que você coloca aqui, e aí composição é como você vai colocar dentro do retângulo, né? Sim. Aqui, ou na vertical, ou na horizontal. Então você trabalhar isso. Os celulares hoje eles têm uma grade ali que dão essa referência. Tá. Você usar esses pontos para você colocar objetos que você quer dar atenção, uma ênfase maior, né? Aí por aí vai. Regras de composição, né? Tem a proporção áurea, que é a sequência Fibonacci, você vê como é matemática. Sim. Tudo né? Os gregos lá, enfim. Então, são essas 3 dicas. Exercer o poder de observação, daí depois disso, observação da luz, e questão de enquadramento e composição. O fotógrafo, às vezes, ele tem que se abaixar um pouquinho. A gente costuma fazer foto celular assim, né? De pezão, assim. Basicão, né? Não. É o fotógrafo tem que dar uma agachada, pega um ângulo aqui e tal, né? Tenta... Porque a gente vê, né? O tempo todo vocês estão ali, né? Nesse exercício físico. Às vezes falta um pouquinho isso, é só se esmerar um pouquinho mais ali, um tempinho a mais, assim. Não, deixa eu fazer mais uma aqui. Deixa eu tentar mais uma aqui. Tá. E é isso que a gente trabalha nos workshops, né? Então, hoje, acabando essa entrevista, eu quero fazer uma brincadeira assim entre nós. Eu quero pedir pro Sérgio fotografar eu e você. Não, eu e você, e depois você fotografando eu e mais uma pessoa, só pra gente ver a captura do olhar, tá? Só pra gente Mas vai ser exatamente isso que eu falei. Eu vou observar, deixa eu dar uma olhada. A luz, a luz está aqui em você, e eu acho que eu vou enquadrar você aqui, ó. Pá. É isso, os 3 passos, assim, ó. Sim. Show. Bruno, e aí, assim, se quem nos ouve quer fazer um curso com você, ou quer participar de alguma coisa, eu sei que você faz ensaios fotográficos de pessoas, eu sei que você está com uma coisa muito legal aqui em Curitiba. Uma vez a cada 2 meses, 1 mês, você faz um roteiro pela cidade. Como é que chama? Eu chamei de Café com Foto. Café com Foto. Workshop de fotografia com celular. Isso. Né? Justamente para desenvolver esse olhar, assim, né? E você faz trabalhos também para imobiliárias, para quem quiser te contratar. Onde é que a gente te acha? Como é que as pessoas, né? Bom, hoje o principal canal é o Instagram, né? Tá. Vai aparecer aqui embaixo. Estúdio.bruno.santos. E, que nem você falou, eu tenho essa questão comigo também dos cursos, eu gosto, acho legal, acho que
desenvolve, né? Você sempre... Se eu tenho uma imobiliária, eu quero treinar meus corretores para fotografar, você vai estar lá. A gente adapta também, né? Eu faço lá no estúdio, mas isso aí pode ser levado para qualquer lugar. Legal. Que é justamente dar esse pontapé inicial na fotografia, né? Com a câmera que a gente tem hoje, que é o celular. Então, corretores usam muito, né? Então, vai lá visitar um imóvel, já faz uma foto, já pode fazer um post ali. Sim. Então, e faz diferença, né? Quando você olha que a foto foi minimamente pensada ali. E os trabalhos de estúdio, retratos e ensaios para, né, fins pessoais, profissionais. Hoje a gente tem muita gente se lançando no mercado de trabalho como marca pessoal, né? Então precisa de um posicionamento, precisa de um pacote de imagens e também no mesmo sentido empregando essa identidade da questão de luz e sombra ali, que eu acho que é a direção também, que são os diferenciais que eu trago hoje, assim, né? Que eu acredito, né? Não, é isso aí. E também agora eu comecei essa semana, agora a passada, que é feriado, mas enfim, vai começar oficialmente essa semana, eu vou fazer uma residência artística agora no Museu Alfredo Andersen. Olha que legal! Eu estou fazendo pintura lá desde 2023, e daí inscrevi um projeto lá para fazer residência e tal. Então, por um mês lá, eu vou estar lá exercendo essa parte também que tem a ver com fotografia, eu vou trazer os retratos. Você ensinando. Na verdade, eu vou estar lá com o ateliê executando o meu trabalho. Entendi. Né? E quem quiser vai lá observar. A gente vai... E tem uma programação ali também de fala, de workshops ali, enfim. Mas uma oportunidade de desenvolver por um caminho mais artístico também, né? Que é algo que eu tenho buscado justamente para... Aquilo que eu te falei, a gente fica às vezes só na fotografia e você acaba ficando com a visão meio engessada. Sim, limitada. Né? Por mais que esteja bom, mas você tem que... Daí eu comecei a busquei a pintura para trazer outras técnicas, né? Para você, tipo... Um pintor, fotógrafo, um fotógrafo, pintor. A ideia era misturar, mas ainda não sei. Deixa rolar. Exatamente. Deixa rolar. E aí o fato de estar fazendo essa residência agora vai ser bom, porque é realmente um período para você também... estudar mesmo ali, né? E desenvolver alguma coisa, mesmo que inicial ainda, mas... Então, a gente se divide, né, em várias... Sim, vários personagens, né? 1001 utilidades, né? Mas dentro da imagem, da fotografia, da arte, mercado imobiliário também, arquitetura, enfim. Sim. Acho que eu tenho a ideia, assim, de não ser reconhecido... o Bruno é fotógrafo disso. Ele Você que está livre para poder desenvolver, né? Tem um olhar, tem uma identidade, independente do tema, né? Tem uma leitura sobre. Então, aos poucos as pessoas que estão entendendo isso, estão percebendo, né? É um trabalho formiguinha, né? Você vai ali espalhando essa identidade e as pessoas vão aos poucos percebendo, né? E vão se conectando por isso. Então, acho que a IA vai estar aí, mas a gente também, mas você também, é isso aí. Exato. Bruno, só tenho que te agradecer. Show. Obrigada pela sua eu agradeço o convite, a oportunidade. Né? Tem muita coisa boa aí. Quem soube nos ouvir vai tirar um conteúdo... Espero que gerem conexões. Isso aí. Né? Show. Então, agradecendo o Bruno e a você também que nos acompanhou nesse episódio, mais um LunaCast, sem deixar de falar sempre de grande importância dos nossos patrocinadores, começando pela Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, que nos empresta esse espaço incrível, e também a Dedomite Incorporações, Invebrais Imóveis, Paulo Celes Imóveis, SZL Imóveis e a Espaço Italínia. Muito obrigada e até o próximo episódio.